Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas, tem ativado, pessoas têm testemunhado de recebido de uma unção poderosa, do batismo do Espírito Santo. Então assista esse programa até o final. Se não é inscrito, se inscreva e também já vai deixando o seu like, o seu joinha aí para o YouTube divulgar nosso programa para mais pessoas. Com certeza você vai ser abençoado com esse programa. Apóstolo André, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é uma honra estar aqui com o senhor e poder compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Glória a Deus. Apóstolo, você nasceu num lar evangélico? Como foi, ou se converteu depois? Como foi esse início? Na verdade, eu vim do Espiritismo, onde a minha mãe e a minha avó frequentavam. A minha avó era a mesa branca do Espiritismo. Então, eu frequentei lá quando era criança, até por volta dos meus 12 anos de idade, onde a minha avó saiu do Espiritismo e entregou sua vida para Cristo. E aí eu comecei a ir com ela nos cultos, mas ia com pouca frequência, né? E eu lembro que ainda no início da minha adolescência eu recebi a minha primeira profecia. A irmã Mariazinha, não esqueço, no círculo de oração, olhou para mim e falou numa tarde da bênção, olhou para mim e falou assim: menino, você vai ser um grande pregador da palavra, Deus tem um chamado muito grande para a tua vida, né? Só que daí eu não fiquei na igreja, tive uma vida desregrada e fui seguindo nos caminhos do pecado, até que alguns anos depois, cerca de 2008, eu tive encontro com Cristo depois de ter uma crise de síndrome do pânico muito forte, onde eu tentei tirar minha vida e ali eu ouvi a voz do Espírito Santo pela primeira vez, onde ele falou comigo: olha, não tire a sua vida porque eu tenho algo muito forte para fazer na sua vida. E aí eu comecei entreguei minha vida para Cristo, comecei a seguir nos caminhos do Senhor. Oh, legal, se converteu ouvindo a voz do Espírito Santo. Sim, sim. E o seu chamado para o ministério demorou muito depois dessa conversão? Como foi essa história? Como você entrou nesse chamado profético, apostólico? Na verdade, quando eu tentei tirar a minha vida, o Espírito Santo já estava trabalhando, minha mãe já ia na igreja, e aí ela sempre me chamava, mas eu não queria. E quando começou a acelerar esse processo de síndrome do pânico na minha vida, eu sentia muita angústia, eu sentia uma sensação de que eu ia morrer, mas não sabia como e nem a hora. Até que, por tanto a minha mãe insistir em me levar para a igreja, nesse dia, numa dessas crises, eu falei para ela: mãe, me leva para a igreja. Eu pedi, porque eu senti uma angústia, uma sensação de morte muito forte. E eu falei para ela: mãe, me leva para a igreja. E eu fui na igreja. E aí, quando eu entrei na igreja, aquela sensação de morte, aquela angústia, dentro da igreja, no culto, passou. Eu falei: opa, tá acontecendo alguma coisa estranha, né? Deus está começando a trabalhar na minha vida. E eu fui. Só que aí, quando eu saía da igreja e ia embora para casa, o medo, o pânico voltava. E aí, o que eu fiz? No outro dia, eu procurei uma igreja que tinha uma igreja no culto de manhã. E o que aconteceu? Eu comecei a ir todo dia. Eu ia praticamente o dia inteiro, porque eu percebi que quando eu estava dentro da igreja, aquele medo passava. Então, eu ia na Universal, que tinha culto 7 horas da manhã, eu estava lá. Saía da Universal, ia na tarde da bênção, e aí eu ia todos os dias. E aí aquilo começou Deus começou a me limpar. E aí até que eu comecei a frequentar uma igreja de comunidade, de bairro, perto da minha casa. E aí eu entreguei minha vida para Cristo, me batizei. E comecei a trabalhar já como obreiro nesse ministério. Glória a Deus. O pastor, nós estávamos conversando, apóstolo, né? Que o seu chamado e foi também ouvindo a voz do Espírito, né? Sim, sim. Igual a sua conversão e o chamado. Como foi esse momento de decisão, né? De falar: ó, eu tenho um ministério. Na verdade, eu fiquei nessa igreja... Fiquei por cerca de 9 anos, mais ou menos, nessa igreja, uma igreja de comunidade de bairro, né? E aí eu fui trabalhando, obreiro, evangelista, fui trabalhando nessa igreja, mas era uma igreja ao qual não tinha muitos sinais, prodígios, maravilhas, muita frequência alguém ser curado, era o básico, palavra, louvor, oferta, e
E era aquilo, né? E eu fiquei nesse ministério, já exercendo um cargo de evangelista, tudo. E aí chegou um tempo em que Deus falou comigo, ó, o seu tempo nesse ministério acabou, né? Eu tenho algo novo para você e sai. E eu saí, pedi a bênção, saí desse ministério. E aí eu fiquei 2 anos sem igreja nenhuma, orando para ver, esperando aonde que Deus iria me levar. Eu achava que eu ia me filiar em outra igreja e ali eu ia ser um pastor auxiliar, ia ajudar o pastor presidente. Mas aí nesses 2 anos eu fiquei orando, né? Até que eu já orava em línguas, né? Pregava, mas eu ainda não havia conhecido a pessoa do Espírito Santo de uma forma real, né? E até que um dia eu orando de madrugada, falando na tarde, eu falei, Deus, falta algo no meu ministério. Sinto que falta algo comigo. E aí eu tinha um livro do Benny Hinn na minha cabeceira que eu tinha ganhado há quase 2 anos, que estava lá empoeirado. O nome? Bom Dia, Espírito Santo. Eu acho que mudou a história de muitos pastores aí quando leu esse livro. Com certeza. E aí eu comecei a ler esse livro e aí eu vi como que o Espírito Santo se relacionava com Benny Hinn e aquilo começou a mexer comigo. E eu falei, Senhor, se é verdade realmente isso que está escrito aqui, se esse relacionamento que o Benny Hinn tinha com o Espírito Santo é real, eu também quero ter. Eu vou fazer prova desse Espírito Santo aí. E aí eu coloquei o relógio para despertar. E aí quando foi meia-noite, o relógio despertou. Eu sentei na minha cama e eu já caí arrebatado no poder. E aí o Espírito Santo é como se ele tivesse aberto o telhado da minha casa e começou a revelar coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. É forte, hein, irmãos? Muito forte que Deus faz. Você vê que Deus tocou para ler um livro e ele falou com Deus e Deus visitou de uma forma sobrenatural, trazendo um arrebatamento. E nesse arrebatamento nós estávamos conversando, apóstolo, que você descobriu algo nesse arrebatamento que você não tinha nem lido ainda sobre transferência de unção, que o Espírito Santo mandou você procurar um homem de Deus ali, né? Você ouviu, né? E nem conhecia ele. Explica isso, como foi isso. Não, na verdade, quando foi meia-noite, o relógio despertou, eu levantei, porque eu achava que eu ia falar com o Espírito Santo, ia sentir um arrepio, mas o que eu senti, o que eu vi, o que eu ouvi naquela noite foi algo inacreditável que mudou a minha vida. Eu lembro que quando eu caí, comecei a tremer, a chorar, e eu deitei e eu olhava pro teto, o teto abriu. E eu começou a passar a minha vida e o Espírito Santo ao mesmo tempo começou a falar comigo. Ele começou a falar, olha, eu vou te dar um ministério e esse ministério vai ser um ministério diferenciado, você vai ensinar as pessoas, você vai preparar as pessoas para esse último avivamento. E eu quero que você ensine as pessoas como que eu quero ser tratado. Quero ser tratado como um Deus, eu quero ser tratado como uma pessoa. E eu vou te ensinar e você vai ensinar outras pessoas a se relacionar comigo como uma pessoa. E eu vou te levar a um homem chamado Silvio Ribeiro. Eu nunca tinha visto Silvio Ribeiro, nunca tinha ouvido falar de Silvio Ribeiro. E ali em revelação, em arrebatamento, o Espírito Santo foi falando assim, ó, você vai até o Silvio Ribeiro, ele vai botar a mão na sua cabeça, ele vai transferir aquilo que eu já derramei sobre a vida dele, ele vai transferir sobre a sua vida e o seu ministério vai começar a partir daí, né? E aí eu acordei na madrugada com a minha esposa me chamando. Eu fui arrebatado à meia-noite. E aí, quando foi às 4 horas da manhã, minha esposa mexeu comigo, achou que eu tava tendo um ataque epilético, porque eu chorava, eu tremia, rolava no chão. E ela, assustada, me acordou, me ajudou a levantar na cama. E aí ela falou, tá tudo bem? E eu não conseguia falar com ela. Eu chorava, eu soluçava, eu falava. Ele veio comigo, ele falou comigo, ele é real. E eu chorava. E aí, pela manhã, eu fui trabalhar. E eu não acreditava. Eu achava que tinha sido um sonho a princípio, durante o dia. Eu trabalhava em Alphaville, né, uma região muito conhecida. E aí eu fui, e durante o dia eu fui conversando com o Espírito Santo. O Senhor é real, eu quero mais, eu quero conhecer mais, eu quero ter mais experiência, né? E aí foi passando o dia. Quando eu voltei à tarde, peguei
Peguei o ônibus, quem é de Alphaville sabe que é um trânsito tremendo, ônibus lotado. E aí eu peguei o ônibus, e aí eu sentei no banco do ônibus, o banco estava vazio. Só que é um dos primeiros pontos, e aí até chegar em casa, o ponto final, o ônibus lota. E aí eu sentei, o banco do lado estava vazio. E eu falei, Espírito Santo, eu quero mais provas. Se o Senhor é real, se o Senhor tem um relacionamento como uma pessoa, eu quero que o Senhor sente nesse banco. E eu não quero que ninguém sente aqui, eu quero que o Senhor sente nesse banco comigo. E aí foi passando os pontos, as pessoas foram entrando, olhava o banco, sentava em outro banco, até que foi enchendo o ônibus inteiro e ninguém sentou no banco que eu estava. Sobrenatural isso. Ninguém sentou. As pessoas vinham, olhavam para um lado, olhavam para o outro. E eu vim de Alphaville até o centro de Barueri, onde eu descia. Ninguém sentou. E aquilo foi mexendo comigo. Falei, o Senhor me ouve, o Senhor é real, o Senhor tem um relacionamento íntimo, né? E aí eu fui crescendo, ele foi falando comigo e eu fui embora para casa, cheguei em casa chorando. Isso foi numa sexta-feira. Só que aí quando foi à noite, na sexta-feira à noite, um dia depois do arrebatamento, eu falei com o Espírito Santo, eu quero te encontrar de novo. E eu comecei a orar, só que eu cometi um erro. Eu comecei a orar de uma forma religiosa. Eu comecei, Deus eterno, Deus Pai, não sei o que. Essas palavras que a gente coloca achando que vai impressionar o Espírito Santo. E o Espírito Santo não veio naquela madrugada, como ele tinha vindo na noite anterior. E eu me frustrei. Eu fui dormir, eu falei, deixa pra lá isso. E aí quando foi no sábado, eu acordei, triste ainda. Sentei na minha cama e eu falei, deve ser algo que aconteceu esporádico. E aí, triste, eu ouvi uma voz bem suave que falava comigo. Coloca um louvor, dança comigo. Dança comigo. Aí eu levantei e coloquei um louvor. Coloquei a mão assim no peito e comecei a dançar no quarto. Quando eu dei 3 passos, caí de novo e fui arrebatado. Eita, e aí o Espírito Santo começou a falar. Vai atrás do Silvio Ribeiro. Mas eu não sei quem é Silvio Ribeiro. Eu vou te mostrar. E aí eu peguei e comecei a ver os vídeos do Benny Hinn. E quando eu vi o vídeo do Benny Hinn, apareceu lá o Benny Hinn conversando com o apóstolo Silvio Ribeiro. O Silvio Ribeiro estava fazendo uma chamada que o Benny Hinn ia vir no Brasil. E aí eu entrei em contato, vi lá o contato do Silvio e entrei em contato com ele. Eita glória. Então isso aí é para você aprender, irmãos, que nós já falamos muito aqui no canal, tanto no Podercast, como em lives que nós fazemos todos os dias. Eu faço live de pelo menos 2 vezes por dia, de segunda a sexta-feira, que é um princípio de transferência de unção. O Espírito Santo está conduzindo o apóstolo para receber uma transferência. Porque é um princípio real. Você que não acredita ou você não tem entendimento, esse é um princípio real da transferência. Tem vários textos da Bíblia. Então você pode receber a transferência. Até o final desse programa, o apóstolo, lá no finalzinho, vai orar para você ser tocado pelo Espírito Santo. Amém. E aí você viu aquela chamada e foi atrás do apóstolo Silvio Ribeiro? Eu peguei o contato, liguei para a equipe dele. Né? E por coincidência, no próximo final de semana ia ter um café com os pastores. E o Silvio ia dar para uns pastores. Eu entrei em contato, falei assim, quero me inscrever, eu quero participar. E aí a menina assessora dele, uma das assessoras, falou, infelizmente o Silvio vai ter que cancelar, porque ele está numa campanha de 40 dias em cima do altar. Já faz 20 dias, ele está muito fraco e não vai poder receber ninguém, ele cancelou o evento. E eu falei com ela, moça, você não está entendendo, o Espírito Santo falou comigo na madrugada, eu não sabia quem era esse Silvio, ele me deu o nome, o Espírito Santo me deu o nome e falou que eu preciso ir aí e eu vou aí. A moça falou, moço, vamos ter que remarcar, foi cancelado. Eu falei, moça, você não está entendendo, o Espírito Santo falou comigo, pediu para eu ir. Aí ela falou, tá bom, eu vou passar aqui para um outro pastor, vamos ver que ele pode te ajudar. E aí o assessor direto dele, o pastor Reinaldo, falou comigo, eu expliquei tudo o que tinha acontecido, a revelação que Deus tinha me dado. Ele falou, eu vou falar com o homem de Deus e eu já te retorno. Aí levou uma meia hora, o assessor dele me ligou e falou assim, realmente o evento está cancelado, ele está muito fraco, já faz 20 dias que ele está em cima do altar,
uma campanha de 40 dias de jejum. Mas ele falou que o senhor pode vir, que ele vai receber só o senhor aí. E aí eu fui, só com o dinheiro da passagem e a fé e a fome. E eu fui atrás do homem de Deus. Eita, glória. Isso é fome, hein? Foi pro Rio Grande do Sul, saindo de São Paulo. Sim. Só com dinheiro de passagem, porque a pessoa tem que ter hotel, tem que ter comida, mas essa fome... Eu gosto de falar uma frase no nosso canal, que Deus responde à fome. Com certeza. Com certeza. Deus dá a medida de acordo com a nossa fome e com a nossa sede. E como foi quando chegou lá no Rio Grande do Sul? O assessor dele, pastor Reinaldo, me pegou no aeroporto, né? E aí estava combinado para as 2 horas, para eu ir conversar com ele na igreja. Eu cheguei lá por volta das 10 horas, mais ou menos. O pastor Reinaldo falou assim, eu vou te levar para minha casa. Nisso eu já tava com fome, o estômago já tava roncando. Eu falei, Aí o rei falou, vou te levar pra minha casa. E aí eu pensei, lá já deve sair alguma coisinha pra comer, né? Aí no meio do caminho, o apóstolo ligou pro rei. Falou assim, rei, traz ele aqui primeiro pra eu conhecer ele. Aí o rei falou, vamos lá, o apóstolo quer conhecer você primeiro. Aí depois, às 2 horas, a gente volta lá pra ele orar pelo senhor. Tá bom. Aí ele me levou até o Silvio. Aí me apresentou o Silvio, você falou, uma honra ter você aqui e tal, não sei o quê. Aí me mostrou a igreja. Aí o Silvio falou assim, o rei, leva ele para um hotel, reserva um hotel para ele tomar um banho, descansar um pouco. Depois pega ele, leva ele para uma churrascaria, vê lá o que ele quiser, o que ele precisar. E aí depois, às 2 horas, traz ele aqui pra gente orar por ele. Quer dizer que quando Deus está no negócio, tudo acontece, tudo flui naturalmente, né? Eu estava preocupado, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas o mais importante eu tinha, que era a fome e a sede e a certeza, que foi o Espírito Santo que falou comigo, né? E aí eu fui pro hotel, descansei, tomei banho, depois fui numa churrascaria espetacular, e aí às 2 horas nós voltamos lá, e aí o profeta orou por mim, colocou a mão na minha cabeça e diz, teu ministério está sendo destravado hoje. E hoje inicia uma nova etapa. E aí transferiu a unção. Meu corpo parece que tinha uma eletricidade de 1000 volts passando pelo meu corpo. E aí ele falou assim, eu estou, a partir de hoje, eu estou te acolhendo como meu filho espiritual. Estou cobrindo você. Né? E desse dia para cá, o meu ministério mudou completamente. Completamente. Destravou o ministério? Destravou. Eu já era usado, já orava, né, pelas pessoas, mas foi um divisor de águas. Depois que eu recebi a transferência de unção de um homem de Deus, que acredito que o senhor conhece ele também, um general de Deus que carrega vários mantos, né, de Oral Robert, Benny Hinn, Chris Oyakhilome, Tibi Joshua, Ricardo Rodrigues. Então, ele transferiu todas essas capas na minha vida e dali o meu ministério explodiu. E para a glória de Deus, voltando de lá, fui orar por uma pessoa que estava com a mesma semana. Orei por uma pessoa que estava com AIDS. Estava com câncer terminal. Oramos pela pessoa e a pessoa foi curada para a glória de Deus. Isso foi o primeiro milagre que aconteceu depois que eu recebi a transferência de unção. E aí depois tive a oportunidade de estar com outros generais de Deus. E aí Deus tem nos usado aí para a glória de Deus. Glória a Deus. Nunca tinha acontecido essa cura, para você ver como é um princípio poderoso. E o apóstolo Silvio Ribeiro, há muito tempo, eu até contei um sonho para o profeta que eu tive com o apóstolo Silvio Ribeiro. Um dia eu quero estar o apóstolo Silvio Ribeiro no Podercast, em nome de... Não sei se ele vindo de São Paulo ou indo eu lá para o Rio Grande do Sul, eu fazer esse Podercast, que ele tem com certeza muita história para contar. Ele viajou o mundo todo atrás dessas unções, dessas transferências. Isso que eu admiro também no apóstolo. Que ele, caçador de unção. Caçador de unção. Ele mesmo ele estando com a igreja numa época, ele estava bem grande, ele passou com uns problemas, todo mundo passou nesse tempo de pandemia, mas ele viajava e eu acho que ainda viaja. Se estiver sabendo que tem um avivamento lá, ele vai lá receber. Sim. Apóstolo, você falou algo que o Espírito Santo falou que você ia ensinar como ter um relacionamento com ele. Como faz para ter um relacionamento com o Espírito Santo?
Na verdade, tudo começa quando eu entendo que há uma grande diferença entre a pessoa do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Né? O poder, dons. A presença é a pessoa do Espírito Santo. Né? E é triste dizer, mas hoje muitos valorizam só o poder e não valorizam a presença. Só que o poder que te levanta, mas a presença que te mantém de pé. Né? Curar, levantar o paralítico, isso é poder. Fazer o cego voltar a enxergar, isso é poder. Né? Andar sobre as águas, isso é poder. Fazer o coxo ser curado, isso é poder. Poder. Só que o poder te levanta, mas o que te mantém de pé é a presença do Espírito Santo. Quando eu fui arrebatado em espírito, o Espírito Santo falou para mim, apesar de ser um Deus, eu não quero ser tratado como um Deus. Eu quero ser tratado como uma pessoa. Porque Deus, ele tem 3 personalidades. Deus, ele se manifesta de 3 formas. Nós sabemos disso da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. E ele me deu muito texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, se eu não me engano, onde diz a comunhão, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Há uma grande diferença. Eu costumo sempre dar o exemplo da água. Eu tenho esse copo de água. Ela está no estado líquido. Se eu colocar ela no congelador, ela vai deixar de ser líquido e vai se transformar no estado, vai ser uma pedra de gelo. Sólido. Se eu pegar o gelo e colocar numa chaleira e ferver, ela vai virar um vapor. São 3 estados diferentes, mas em nenhum momento ela deixou de ser água. Assim é a Trindade. Só que com personalidades diferentes. Deus tem uma personalidade, Jesus tem outro e o Espírito Santo tem outro. E os 3, o Espírito Santo falando isso comigo, ele tem 3 maneiras de se relacionar. Deus se relacionou com o povo de uma maneira no Antigo Testamento. Veio Jesus e se relacionou de uma outra maneira. E o Espírito Santo também tem a maneira dele de se relacionar. Então, a gente precisa entender isso. O Espírito Santo não quer ser tratado como um Deus todo-poderoso. Ele veio para comungar. Comungar quer dizer impartir, dividir o que ele tem comigo e com você. Mas, em contrapartida, a gente também precisa dividir a nossa vida. O Espírito Santo falou comigo, eu quero que pela manhã você acorde e fale, bom dia, Espírito Santo. Esse foi o relacionamento que Benihim aprendeu. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Vamos trabalhar comigo? Espírito Santo, hoje eu tô triste. Espírito Santo, hoje eu tô alegre porque aconteceu algumas coisas legais na minha vida. Espírito Santo, senta na mesa comigo hoje, no domingo, preparei uma macarronada. Puxa a cadeira, parece coisa louca, mas ele foi falando comigo. Me trate como uma pessoa. Muitos não o tratam como uma pessoa, o tratam como Deus. E outros o tratam como um produto. E aí é onde eu já digo, está valorizando o que ele tem, não o que ele é. E aí ele foi falando comigo. Você acha que a igreja do Brasil, no modo geral, no Brasil inteiro, você prega em outras igrejas também, ministra, está tendo esse relacionamento com o Espírito Santo? Muitos poucos. Muitas poucas igrejas, muitos homens já têm anos na presença de Deus. Ainda não aprenderam a ter esse relacionamento profundo com o Espírito Santo. Dá para contar no dedo hoje, na mão. E as igrejas que caminham com esse relacionamento com Deus. A maioria, quando deixam o Espírito Santo trabalhar, porque infelizmente a maioria das igrejas hoje do Brasil, quem conduz ela não é o Espírito Santo, é o pastor, é o presidente da igreja. É triste dizer, mas a maioria dos ministérios estão colocando o Espírito Santo para fora. O Espírito Santo é limitado. Não deixam o Espírito Santo conduzir a igreja 100%. E aí, educado como ele é, ele respeita. Só que ele sai de cena. E hoje nós vemos muitas igrejas cheias e ao mesmo tempo vazias.
da presença do Espírito Santo. É forte isso, sim. Então, esse relacionamento conversa com a conversa com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas falando que eu acho que o entendimento dessas pessoas que era errado falar com o Espírito Santo. Também o primeiro livro que eu li na vida, acho que na vida toda, né, que eu não era leitor, e quando eu me converti comecei a ter fome e levou a leitura, foi Bom Dia Espírito Santo. E eu entendi nesse Bom Dia Espírito Santo há quase 30 anos atrás que eu posso e devo falar com o Espírito Santo, que ele é uma pessoa e a pessoa mais próxima que pode te entender tudo que você passa. Talvez a esposa, o marido, o filho, o pastor, seja lá quem for, aqui não vai te entender, mas o Espírito Santo te conhece e te entende. Sim, com certeza. E muitos não entendem que nós estamos no tempo do Espírito Santo, né? Se você perguntar para muitas pessoas, onde que está Deus agora? As pessoas não sabem responder. Perguntar onde que Jesus está agora. Aí muitos vão, Jesus está aqui com a gente, no nosso meio. Mas, na verdade, Deus, nesse exato momento, ele está sentado no seu alto e sublime trono. E Jesus está sentado à destra e à direita dele. E o Espírito Santo está conosco. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. O tempo de Deus era o Velho Testamento. O tempo de Jesus foi o Novo Testamento, quando ele veio e até a descida do Espírito Santo. Quando Jesus sobe e o Espírito Santo desce, aí sim, e o Espírito Santo está conosco. E o tempo dele é na sua descida. Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Jesus falou assim, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, vou enviar um Consolador. Então nós estamos no tempo do Espírito Santo. E ele vai subir conosco junto com a igreja. Então, nós estamos no tempo do Espírito Santo. Então, nós temos que aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Mas, pastor, então eu tenho que orar, falar com o Espírito Santo, eu estou desprezando Jesus que morreu no meu lugar, estou desprezando. Não. Você falando com o Espírito Santo, você está falando com Jesus, está falando com o Pai. O Espírito Santo que é o nosso intercessor, o Espírito Santo que é o administrador da igreja hoje, né? E é o Espírito Santo que foi enviado para ajudar a igreja a se preparar, se proteger dessa grande apostasia que está aí nesses últimos dias, e é o Espírito Santo que vai nos preparar para o grande arrebatamento. Então, é o Espírito Santo. Relacionamento de amigo, né? Então a gente precisa entender isso, e muitos ainda não compreenderam isso. Seu melhor amigo é quem? Espírito Santo. Sabia que ia falar isso. E eu lembrei lá, o Espírito Santo, para a pessoa aceitar Jesus, foi o trabalhar do Espírito Santo. Jesus falou, o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você se converte, o Espírito Santo trabalhou no seu coração para você reconhecer o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E ele que trabalha na igreja com dons. E foi o Espírito Santo que conduziu colocar esse nome no seu ministério, um nome bem forte. Sim, sim. O Santidade. Santuário do Avivamento. Santuário do Avivamento. Sim, sim. Foi ele que me deu esse nome também, né? E ele... Porque vai ter avivamento lá no santuário? Com certeza. Vai ter não só no santuário, mas em São Paulo, no Brasil inteiro. Eu creio nisso, que Amém. o último e poderoso avivamento já está para acontecer. Já está para acontecer. E Deus me levantou, Deus nos chamou para nos preparar, para preparar o povo, né, que o último avivamento está chegando. Muitos estão frisando a tribulação, mas o próximo evento é o avivamento e depois o arrebatamento, né? Só que quem vai arrebatar a igreja? Espírito Santo. E aí eu pergunto, ele vai arrebatar quem não o conhece, quem não tem intimidade com ele? Não, ele vai levar o que tem comunhão com ele. Muitos cristãos irão ficar. Posso até dar polêmica agora, mas muitos cristãos vão ficar na tribulação. Que estão na igreja, tem carteirinha de igreja, vários anos, mas ainda não tem um relacionamento
com aquele que gere, que cuida da igreja, que é o Espírito Santo. Apóstolo, você acha que tem líderes, apóstolos, pastores, bispo, missionário, profetas que não têm relacionamento com o Espírito Santo? Você acha que tem pessoas na posição de liderança cuidando de pessoas e não tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Infelizmente ainda tem muitos líderes hoje no Brasil que não têm um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Muitos porque ainda não conhecem, não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo, né, de ter um encontro com o Espírito Santo, e outros por decisão própria, por ego, por soberba, não deixam o Espírito Santo ocupar o papel que é de direito dele. Muitos líderes, eles conduzem a igreja do jeito que eles querem. Eles querem ser os estrelas, os astros da igreja. E aí o Espírito Santo sai. O Espírito Santo não divide a glória dele com ninguém. Só que aí essas igrejas, você observa, tem até muita gente, mas a presença de Deus não está, a presença do Espírito Santo não está lá. E aí é onde eu volto a falar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a presença é mais importante do que o poder. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós recebemos o Espírito Santo no nosso espírito, mas ele fica lá quietinho. E aí quando nós buscamos conhecê-lo, ele vai se revelando e nós vamos criando um relacionamento com ele. E aí os dons é consequência. Só que se eu não proteger essa presença, se eu não valorizar essa presença, a presença vai embora. Só que os dons ficam. Né? Os dons ficam. Porque dom não vai tirar. E infelizmente há muitos líderes, muitas igrejas aí que tinham uma presença, não valorizaram a presença foi embora, os dons ficou. E aí você vê, você sabe que o pastor tem desvio de caráter, várias coisas erradas, mas ele está lá, a igreja está cheia, milagres acontecem, o surdo volta a ouvir, o paralítico levanta, mas a presença não está lá. Só que no grande dia, quando ele se encontrar com Jesus, ele vai falar, ó, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei os demônios. Jesus vai olhar para ele e vai falar assim, ó, afasta de mim porque eu não te conheço. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu gosto de falar isso, alguns perguntam sobre dons, alguns até falam, eu acho que eu perdi, uma irmã falou para mim que recebeu uma profecia que alguém falou para ela que perdeu. Eu falei, não é bíblico. A Bíblia diz que o dom de Deus é sem arrependimento. O dom nunca vai sair da pessoa e um dia ele vai prestar conta. Sim. Se estiver longe de Deus ou se tiver favor. E eu lembro até numa cidade que eu estava, nem falar cidade, que eu já passei em várias cidades para fazer a obra, Caruaru, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, ABC. Mas em uma das cidades que eu estava, um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria saber um negócio. Ele disse que antes de estar na igreja ele vivia no adultério. E ele ia perto de uma igreja que eu conhecia lá na cidade, um lugar escondido, e ficava esperando o culto acabar. E tinha uma irmã lá, que era obreira lá, que pregava lá. E ele disse para mim, pastor, ela pregava lá e o fogo caía. O fogo caía e quando ela saía da igreja, entrava no carro lá, que estava escondido, nós ia adulterar, porque ela também era casada. Ela era casada, estava adulterando, traindo a esposa dele, e ela traindo o marido dela. E a pergunta dele, ele falou, e aquele fogo que caía? Que fogo era aquele? E eu falei assim, mais ou menos isso, o dom e a unção continua. Sim. Mas com certeza perdeu a presença. Com certeza não está mais sentindo nada do Espírito Santo. O Espírito Santo não está mais convencendo, o coração endureceu. Então tem muita gente que está com o coração endurecido. Eu quero te pedir que você compartilhe esse programa. Quem sabe através desse programa as pessoas vão voltar a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Quem sabe através desse programa pessoas vão se despertar da frieza espiritual que está vivendo. Então compartilhe no grupo de Facebook, no WhatsApp, no grupo da família. Compartilhe esse programa que pode ajudar alguém que está caminhando. Se não for despertado antes, ele pode estar caminhando para o inferno. Ele precisa despertar, a igreja precisa se despertar para esse avivamento que eu creio junto com o apóstolo aqui, que vai ter um grande avivamento no Brasil, em nome de Jesus. Apóstolo, eu vejo ali no seu Instagram, daqui a pouco você divulgar o seu Instagram,
acontece curas, está acontecendo curas tremendas. Isso aconteceu desde aquela transferência, que você já falou que aconteceu uma cura do câncer e recebeu outras transferências, ou está aumentando o nível de cura, de unção, de dons? Por que está acontecendo isso? Isso tem aumentado, para a glória de Deus. Quando eu aprendi a valorizar a presença do Espírito Santo, as coisas estão acontecendo, estão fluindo naturalmente. E para a glória de Deus, todos os cultos Deus tem operado cura, pessoas têm sido batizadas com o Espírito Santo. E mais do que isso, você sente a presença, uma atmosfera de glória muito forte nos nossos cultos. Não é basicamente pessoas sendo curadas. Você sente em todos os cultos a presença real do Espírito Santo. É algo muito forte o que Deus tem feito no nosso ministério. E qual é a chave para as curas? Só o relacionamento ou tem algumas chaves específicas, como ministrar? Na verdade, a cura você pode, através de uma transferência de unção, né? Alguém, um homem de Deus que carrega um dom de cura, você pode receber uma impartição de cura, né? E hoje, o que Deus me usa em cura? Com palavra de conhecimento, né? Por exemplo, eu sinto a dor no meu corpo quando eu estou ministrando que a pessoa está sentindo. Por exemplo, o meu corpo, por exemplo, começa a doer o meu estômago do nada, começa a queimar do nada, né? E aí eu falo, quem que tá com queimação no estômago aqui? Aí vem 2, 3, 4, a gente ora e a dor desaparece na hora. Então Deus, em cura, Deus me usa assim, dessa maneira, com palavra de conhecimento. Glória a Deus. Dessa forma. E a igreja, para experimentar curas, milagres, algo demais, então a chave é o relacionamento? Sim, o relacionamento, transferência de unção, que é algo muito forte, né? Quem carrega o dom de cura, o dom de profecia, você recebe desse homem de Deus para você começar a operar. Só que você também precisa ter um relacionamento, você precisa ter uma busca com o Espírito Santo para que esses dons sejam aprimorados na tua vida, né? Então, tudo vai de um relacionamento. A igreja, para ter um avivamento, um renovo, assim, essa presença, o que ela precisa fazer? Tem um pastor assistindo aí, ou um missionário, obreiro, e quer que essa presença... Um dia desse, até lembrei agora, acho que ela é missionária, ela entrou em contato comigo e falou, pastor, eu já recebi transferência de alguns homens de Deus. Ela falou, acho que nome de 2. Vai até agora em Minas para receber de outro. Ela é do interior de Minas. Mas o meu ministério está travado. As coisas não estão acontecendo. Não sei se ela estava falando de cura, mas ela não estava vendo. Ela disse que ia nesses eventos de transferência e sentia aquela presença poderosa de Deus, e lá na culto dela não acontece isso. E ela, por que, pastor, não sei o que, fazendo essas perguntas. O que a pessoa precisa fazer? Igual muita gente nos acompanha de várias cidades do Brasil, alguns de grandes cidades e outros de pequenas cidades, e até fora do país tem muita gente nos acompanhando também, graças a Deus o canal está crescendo. Mas por que algumas pessoas até já recebeu transferência e ainda parece que está travado? São vários fatores. Primeiro, eu recebo a transferência de unção, eu preciso começar a praticar. Eu preciso começar a praticar. Eu recebo uma unção, uma transferência de unção de cura, eu preciso começar a praticar. Eu preciso ir atrás dos enfermos. Eu preciso chamar, perguntar se tem alguém na igreja enferma. Entendeu? Porque não adianta nada eu receber um dom e deixar aquele dom guardado dentro de mim. Se eu recebi um dom uma transferência de cura, um dom de cura, eu estou ministrando em todas as oportunidades que eu tenho. Tem alguém enfermo aqui? Vem para cá. Deus vai te curar agora. Não tem um ministério. Mas nas portas dos hospitais nós temos vários generais de Deus aí que eles operam na rua, né? Vários homens de Deus aí que o ministério de cura deles é na rua, vai para a porta dos hospitais, vai colocar o teu dom para exercitar, né? Isso é uma coisa. Só que outra coisa, valorizar também a pessoa e o relacionamento com o Espírito Santo. E nós temos que entender, falou de avivamento, nós temos que entender que
O avivamento jamais acontecerá sem antes um profundo arrependimento, né? Nós temos que nos arrepender, nós temos que ter a noção que sem arrependimento não tem avivamento, né? Então, nós temos que começar a nos arrepender, rasgar o nosso coração, se quebrantar. É o que nós temos feito em todos os cultos. Nós temos a certeza que nós temos que nos arrepender todos os dias, dependentes do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai nos limpando, vai nos purificando e vai aumentando o nível de unção, a presença dele, entendeu? Então, são essas chaves aí. Um relacionamento com o Espírito Santo, está sempre se arrependendo, buscando um profundo arrependimento, né? E procurar exercitar os dons. Porque tem gente que recebe os dons e fica lá. Deus me deu o dom da cura, agora... Não. Tem que começar a trabalhar em cima desses dons. E tem uma parte, né, apóstolo, nós estávamos comentando, depois até você explica que você falou até uma frase lá que eu não lembro de direito, mas ficar gravada aí, que a oração em línguas faz em nós, que eu estava comentando com o apóstolo que quando chega nesse ponto da oração em línguas, que é o básico, ou outras coisas de cura, de milagre, nas redes sociais, principalmente no Instagram, que nós colocamos os cortes, e no TikTok nosso, que segue a gente aí, Pastor Ariston Oficial, um monte de gente entra falando que você é herege, que não é bíblico, que é isso, os mais suaves, fora os que chegam te xingando mesmo, uns parece que vivem na carne, xinga. Há uma resistência ainda de um grupo, de uma parte da igreja. Você acha que esse avivamento vai romper ou vai ter, mesmo com o avivamento, mesmo com uma unção poderosa em um local, em uma igreja, sempre vai ter pessoas cristãs perseguindo isso? Perseguindo os dons, perseguindo o mover, perseguindo as coisas do Espírito? Eu espero e acredito que esse último avivamento vai quebrar um pouco esses paradigmas, né? Mas é claro que o Espírito Santo ele não veio para o mundo. O Espírito Santo ele veio para a igreja, para auxiliar a igreja. Jesus veio para o mundo para salvar o mundo não quis, negou. Mas o Espírito Santo veio para a igreja, mas uma igreja que o aceite, né? Que o respeite, tenha sede por ele, né? Mas eu acredito que esse último mover do Espírito Santo vai quebrar um pouco essa religiosidade, né? É isso que eu espero, é isso que eu oro, né? Porque só que por um outro lado, ao mesmo tempo que a apostasia caminha com uma força, o avivamento vai trabalhar dos lados. E vai ter pessoas também que infelizmente não vão querer se render ao Espírito Santo. Não vão querer. E a oração em língua faz o que nós que você estava explicando? É uma chave poderosíssima. Uma chave poderosíssima. Você incentiva lá na sua igreja as pessoas a orar? Com certeza. A oração em línguas, ela tem o poder de trabalhar no nosso corpo, na nossa alma e ativa o nosso espírito, né? Ainda mais a gente que é um líder, nós que somos líderes, trabalhamos à frente, nós temos que ter uma vida de oração. Porque a vida de oração em línguas nos blinda, intercede as nossas orações para Deus, porque a nossa oração normal, a maioria das vezes é uma oração egoísta, né? É uma oração egoísta. E aí quando a gente ora em línguas, o Espírito Santo codifica ela e faz ela chegar como incenso suave ao trono de Deus. Não há palavras santas o suficiente que saiam da nossa boca que chega até o trono de Deus de uma maneira agradável. Então a oração em línguas, ela tem o poder de codificar, de santificar a nossa oração e também tem o poder de nos fortalecer, de nos blindar, de nos edificar. Então, o Espírito Santo me deu uma revelação, não sei se o senhor lembra, não sei o ano, que muitos pastores estavam se matando de depressão. Acho que foi um pouco antes da pandemia. Um pouco antes. E eu falei, o que está acontecendo, Senhor? Homens de Deus, né? Líderes, alguns eu conhecia. E o Espírito Santo falou comigo,
eles estavam cometendo o erro de cuidar mais da obra e não cuidarem da vida deles e edificarem a própria vida deles. Estavam faltando uma vida de oração em línguas. Muitos líderes não estavam em pecados, a maioria não estava em pecado, não estavam no erro. Só cometeram um erro de dar mais importância à obra e não tiraram um tempo de comunhão com o Espírito Santo, né? Então, uma grande chave aí, você que é líder, você que quer andar, quer fluir debaixo dos dons do Espírito Santo, você tem que ter uma vida diária de oração em línguas. No mínimo 2 horas por dia de oração em línguas. Que aí você vai estar sendo blindado. Quando você ora em línguas, Deus te dá sabedoria, Deus te dá revelações novas. Então, um líder tem que orar no mínimo umas 2 horas. 1 hora é questão de sobrevivência, tá? Oração, 1 hora é questão de sobrevivência. Jesus falou para vocês não conseguem orar 1 hora sequer. 1 hora é questão de sobrevivência. Agora, se você quer andar no sobrenatural, 2 horas. O Espírito Santo falou comigo, filho, eu preciso que você me dê sua primícia um dia. Ele falou, não, que você devolva o teu dízimo, me dê o teu dízimo. Eu falei, Senhor, eu já sou dizimista. Ele falou assim, não, eu quero que você devolva o teu dízimo de oração comigo, de comunhão. Ele falou assim, teu dia tem quanto tempo? 24 horas. Você vai dar 10, vai dedicar todo dia 10% do teu dia. A mim, que dá 2 horas e 40. 2 horas e 40. Entendeu? Orando. E a maioria é oração em línguas. Você está dando dízimo. Do meu tempo. Tempo. Entendeu? É algo louco, mas não tem como sobreviver assim. Você falando isso, veio até uma ideia, pastor. Tem líderes que estão edificando o templo, mas não está edificando o espírito. E depois cai em depressão e desanimado, porque o espírito está fraco. Tem gente edificando o templo, mas não está edificando o espírito. Então, ore em língua, se edifique. E jejum também ajuda o cristão, ajuda o líder, jejum? Com certeza. Você é contra o jejum? Jejum, com certeza, com certeza. São 2 chaves poderosíssimas para um generais de Deus, se você quer fluir. Jejum e oração. Oração. Quando você jejua, é outra chave poderosa também. Você está cuidando do teu corpo, né? Você está limpando o teu organismo e você também fica mais sensível ao Espírito Santo. Então, você tem que ter uma vida poderosa de jejum e de oração. Se você for ver na Bíblia, a maioria das pessoas que caíram foi por causa de comida. Você vê Adão, Jardim do Éden, caiu por falta de jejum, né? Você vê Esaú perdendo a primogenitura por causa de comida, né? E aí você vai ver Jesus vencendo quando ele decide se privar da comida. Adão caiu no paraíso porque não fez o jejum. Jesus venceu no deserto porque fez o jejum. Então, não tem como você manter o poder de Deus. Eu falei agora há pouco que acho que a missionária, eu vou atrás de transferência de unção. Já aconteceu isso comigo no início. Eu recebia a transferência de unção, naquele dia o poder vinha sobre a minha vida, eu me sentia, parece que eu ia explodir por dentro. Só que eu depois não orava, não protegia a unção, parece que ela ia embora aos poucos e eu me sentia vazio. Até que eu entendi que não basta apenas você receber uma transferência de unção, você tem que proteger a unção e ter o relacionamento com aquele que liberou a unção. E isso você mantém uma vida de oração, preferência em línguas e uma vida de jejum. Entendeu? Porque o jejum ele potencializa aquilo que Deus já te deu e te deixa mais sensível à voz do Espírito Santo. É forte. Então, irmão, deixa aí a picanha aí. Deixa aí o contrafilé e jejum. Pastor, é interessante que o apóstolo, quando foi encontrar o apóstolo Silvio Ribeiro, ele estava num propósito, e eu estava até acompanhando naquela época até acompanhava mais o canal, até vou voltar a estar vendo, que ele estava num propósito de 40 dias de jejum em cima do altar, ele não saía do altar,
E só aqui na água. Só na água. E quando você encontrou ele, já estava no 20º dia. 20º dia. Então a transferência dele ainda foi mais forte ainda. Foi fortíssima. Foi fortíssima. Eu louvo a Deus porque foi tudo na direção de Deus mesmo. Não foi nada por empolgação. Não o conhecia. O Espírito Santo deu o nome dele para mim na madrugada em revelação. E casou tudo certinho. Eu fui lá, o homem estava no azeite puro. E foi forte o que Deus fez. Apóstolo, essa experiência do arrebatamento, desse chamado que você ouviu, até essa voz para encontrar o apóstolo Silvio, você teve outras experiências depois disso, desse nível de arrebatamento, ou foi só no início ali? Nesse nível fora de arrebatamento foi só nesse dia. Depois eu tive outros, né, o Espírito Santo me tocando, mas não foi nada em arrebatamento. Foi orando, o Espírito Santo veio, senti a presença dele de uma forma muito forte, como eu sinto até hoje, mas em arrebatamento foi a única vez assim. E é interessante que sobre o livro Bom Dia Espírito Santo, o Benihim diz que na porta da igreja, ele conta a experiência dele, começou a ser tocado por Deus, né? Ele começou a tremer, não sabia se era o poder de Deus ali. Ele vai contando a história bem interessante para conhecer a evangelista Kathleen Kuhlman, pastora, porque ela tinha uma intimidade muito forte com o Espírito Santo, e isso que fez o Benihim ter uma intimidade. Sim. E falou, eu quero ter o que ela tem. Então, esse nível de intimidade pode crescer tanto igual a Kathleen Kuhlman, ela nem falava, não sei se falava de dons ou não, eu já li a biografia dela, mas eu acho que o que me chama a atenção era a intimidade com o Espírito Santo. Com certeza. Que fez todos aqueles milagres acontecer, as curas. Sim. Os milagres, as curas, isso acontece naturalmente, porque aonde a presença do Espírito Santo está, né, não há lugar para depressão, né? Milagres acontecem. E volto a falar, muitos têm focado nos dons, mas se a presença do Espírito Santo estiver com você, aonde você colocar a planta dos seus pés, você não precisa nem fazer nada. Tem dia que eu vou ministrar, eu nem abro a boca. Pessoas começam a cair pelo poder de Deus, pessoas são curadas, pessoas são libertas aonde a gente tem ido pregar, porque a gente nem começa a operar os dons de cura. A presença já invade aquele lugar e a presença em si já começa a manifestar o seu poder, entendeu? Então é algo sobrenatural. E que o amigo Espírito Santo está falando nesses dias para o apóstolo? Tem algumas chaves, algumas coisas, algumas direções específicas, não só para o seu ministério, mas talvez algo para uma igreja geral? Olha, o Espírito Santo tem falado muito comigo nesses dias que nós estamos vivendo, os últimos dias difíceis, né? Que nós temos que intensificar a nossa oração, nosso jejum, a nossa comunhão com Ele, porque o diabo está vindo com muita fúria. Ele não quer destruir as pessoas que estão lá fora, ele quer destruir os líderes. O foco dele nesses últimos dias são os líderes, né? E o líder que ele não está derrubando com escândalos, que são muitos por aí, ele está tentando barrar em outras áreas, na área da saúde, depressão. Então o Espírito Santo falou comigo, filho, intensifique a tua oração, o teu jejum, se blinde. Porque a apostasia está vindo aí, a apostasia está vindo e ela vai pegar quem está dentro da igreja, ela vai pegar quem está trabalhando, entendeu? Então, a chave que ele me deu, intensifique a sua oração. Ore mais em línguas, jejue, lide. Entendeu? E o interessante é que a oração também é muitas chaves, né? Há vários horários ao qual a gente pode orar, que Deus vai nos ouvir. Só que há horários proféticos, a Bíblia fala das 4 vigílias, né? Só que se você for... Desculpe cortar, apóstolo, até você entrar nesses horários e explicar isso, que tem até pastores que falam dos portais da hora, não sei se você já ouviu falar isso, não sei se é isso que você está falando, mas até explica aí para o pessoal dessa importância de alguns horários específicos. Sim, na verdade existem as 4 vigílias, né? Às 18 horas, às 21, meia-noite, às 3 horas da manhã.
né? Então, a Bíblia fala das 4 vigílias. E uma revelação que Deus me deu, é uma chave poderosa para gente que é líder, para gente que ministra. Nós podemos orar qualquer horário do dia, que Deus vai nos ouvir. Só que há um horário específico, uma janela específica ao qual Deus nos responde. Eu falo com ele a hora que eu quiser, mas ele tem um horário específico para me responder e falar comigo, que é na 4ª vigília, que é o horário das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Então, geralmente, esse horário é o horário da visitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo te dá revelações. Te dá chaves e revelações. Esse horário, então, esse horário das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã é um horário ao qual Deus fala com você e te dá direções, revelações. Nós temos aí, quem nunca ouviu falar de alguém que falou assim, nossa, eu acordo todo dia às 3 horas da manhã do nada e não consigo mais dormir. Né? É o Espírito Santo te chamando para orar. Que nesse horário, nessa janela, ele quer te dar uma direção. Ele quer te dar uma estratégia para você resolver algo que você não está conseguindo resolver. Ele quer te dar uma palavra de sabedoria que vai mudar a vida de pessoas ou a tua vida. Entendeu? Então, eu tenho aprendido isso, tenho orado nessa janela e Deus tem me dado revelações fortíssimas. Tanto é que nessa janela, você abre a Bíblia, você vê revelações que você lia, palavras, textos que você lia a vida inteira e não enxergava nada. E aí você começa a ler, Deus abre, desenrola o rolo e você fala, uau, poderoso. Glória a Deus. Você falando isso, lembrei de um pastor amigo meu, pastor José, lá de Santo André. Ele já falava isso para mim, que ele aprendeu, não sei se ele leu, se algum homem de Deus falou isso, dessa janela das 3 às 6, e ele resolveu fazer um propósito, se eu não me engano, 50 dias orando das 3 às 6 todo dia. E aí eu acompanhei ele no processo da oração das 3 às 6. Aí aconteceu um milagre. Ele fez 2 vezes esse propósito. Eu lembro que até o cachorro dele, pet, que ele levou, estava morrendo lá. Eu acho que deu câncer, uma coisa. Até deixou lá no veterinário. Ia morrer mesmo. Ele orou em línguas. E fora que ele estava nesse propósito da oração, ressuscitou o cachorro que estava na morte. Ressuscitou. Benção. Parece que a mulher dele, que há 10 anos estava tentando engravidou, milagres financeiros que ele contou que aconteceu na igreja. Aconteceu um monte de resposta quando ele fez esse propósito, eu acho que de 50 dias, orar das 3 às 6 horas. E aí até naquela época, eu falava, vamos fazer junto. Aí eu tentei algumas vezes, não consegui, mas aí agora estou mais disciplinado. Eu estou fazendo até um propósito no canal de 21 dias, né, pelo menos, mas eu acho que eu vou até estender mais. 21 dias orando na madrugada. Eu ligo uma live, 3 horas da manhã em ponto, e tem lá 40 pessoas orando comigo, 3 horas da manhã. Se você for ver esses generais de Deus do passado, eles oravam nessa janela e ganhavam milhões de pessoas. Ganharam milhões. Porque não é fácil eu orar 3 horas da manhã, esse horário. Não é fácil. É só para quem tem sede, tem fome do Espírito Santo. A Bíblia diz, eu amo os que me buscam, eu amo aqueles que me buscam, né? De madrugada. Então, é um horário que não é fácil. Tem situações que eu coloco o relógio para despertar e você levanta, o teu corpo não obedece. A tua carne quer ficar dormindo. E aí o que você faz? Eu levanto, lavo o rosto com água gelada, começo a me chacoalhar. Os 10 primeiros minutos é difícil. Mas só que aí já é uma outra chave. Você já começa orando em línguas. Né? Já é uma outra chave. Porque quando você começa orando da maneira convencional, 10 minutos te dá sono, você abre a boca, te dá fome, tira... Mas quando você começa a orar em línguas, o teu espírito já é ativado automaticamente. Então você já passa esse processo da oração na carne, né? E quando você ora de uma maneira convencional, os primeiros 30 minutos, 40 minutos, você não ouve Deus, você não sente Deus, não sente nada. É só a tua carne pedindo para você, volta a dormir, vai descansar, está perdendo tempo, é a tua carne. Porque quando você ora na carne,
Primeiro 40 minutos, na fase da carne, o diabo tem força sobre você. Já preguei na igreja sobre as 3 fases da oração. A fase da carne, a fase da alma e a fase do espírito. Só que para você chegar na fase do espírito, tem um processo. Se você, Benihim, acredito que fala sobre isso. Quando você começa a orar da maneira convencional, você fica muitos minutos ali na carne. E aí é onde dá sono, onde dá desânimo, né? O diabo começa a soprar no teu ouvido, você não é digno, você acabou de pecar, e o que você está fazendo aí? Acha que Deus vai te ouvir. Você ainda é atacado, né? Só que aí, quando você consegue vencer esse período inicial e entra na fase da alma, a tua alma já começa a louvar. A tua carne ora, só que ora de uma maneira egoísta, né? Quando a gente começa a orar, a gente só pensa na gente. Deus, eu preciso de um milagre. Deus faz na minha vida. Deus muda o meu filho. Deus me liberta. Deus, eu preciso de uma provisão. É uma oração egoísta, né? Quando eu passo essa fase, eu entro na fase da alma. Só que a minha alma não ora. Minha alma adora. Minha alma adora o Senhor. Então, eu vou adorando. E quando eu chego no ápice dessa fase da adoração, eu entro na terceira fase, que é a fase do Espírito. E na fase do Espírito, aí o diabo não tem mais o poder sobre a minha vida. E aí eu não oro, aí eu não adoro. Não sei se já aconteceu isso com o Senhor. Há momentos, quando a gente chega nessa fase, a gente fica em silêncio. Não consegue falar mais nada. Aí fica quieto, e aí o Espírito Santo vai falando com a gente e vai se revelando. Mas quando eu oro em línguas, começo a orar em línguas, eu pulo a fase da carne e eu pulo a fase da alma. Eu já vou direto para a última fase, entendeu? Você faz essa oração nesse portal das 3 às 6 todos os dias? É um propósito ou tem um tempo determinado? Às vezes Deus me dá um direcionamento para fazer uma oração específica, uma guerra, uma batalha espiritual específica. Mas na maioria das vezes eu procuro fazer esse horário. Sempre, não das 3 às 6, às vezes dentro desse período. Às vezes começo das 6 até 8, 9, entendeu? Mas eu procuro iniciar no horário dessa chave aí, entendeu? Sim. Porque é a chave da revelação de Deus. Apóstolo, tem muitas pessoas que você falou que está vindo até de outros estados, tá procurando o apóstolo. Tem um que parece que está juntando até dinheiro para estar vindo. Alguns, você lembra que estava com o ministério travado, estava assim, e depois com contato, depois dessas chaves que você tem ensinado, destravou os ministérios deles? Você lembra de alguém específico? Alguém que... Sim, eu tenho um pastor do interior de São Paulo, né? Cuidava de uma igreja lá, ele veio na nossa igreja, recebeu a transferência de unção. Falou, pastor, eu não curava nem dor de cabeça. Hoje, depois da unção, meu ministério foi ativado, Deus tem me usado para curar pessoas com vários tipos de doença. E então a gente fica feliz, né? De poder compartilhar as experiências que o Espírito Santo nos deu com outras pessoas, né? E muitas pessoas têm nos procurado, olha, eu tenho vontade de conhecer o Senhor, receber uma unção, admiro, respeito aquilo que o Senhor carrega, né? Então sempre tem vindo pessoas aí de outros estados aí atrás de uma transferência de unção. Sim. E qual foi a maior experiência que você lembra que o Espírito Santo até te surpreendeu você mesmo no culto, de repente algo que aconteceu que você nem esperava, seja de um milagre, de uma cura ou a manifestação dessa presença vir mais forte ainda? Você disse que já manifesta diariamente, mas algo que te marcou, assim, alguma lembrança que você tem? Olha, o que tem nos surpreendido nesses últimos tempos é a maneira em que o Espírito Santo tem tocado nas crianças, né? O Espírito Santo tem tocado nas crianças de uma forma muito forte. Porque uma coisa são os adultos, né? Mas as crianças, por exemplo, tem crianças na nossa igreja que tem 6 anos. O Espírito Santo toca no culto, já são batizados no Espírito Santo, começa a orar em línguas, sente o poder. Você olha às vezes para a criança está lá chorando, falando em línguas, né? E aí, o que eu costumo sempre dizer
que os críticos vão falar agora de uma pessoa dessa? Né? O que os religiosos podem falar? Do nada, a criança quietinha, sentada, de repente o Espírito Santo vem, a toca, começa a chorar. Aí você vai perguntar para a criança: tô sentindo Deus, eu tô sentindo Deus, Deus tá me tocando, eu tô sentindo um abraço aqui, e começa a chorar. Eita, é forte. Né? Então isso tem impactado a gente bastante. Eu acredito que esse último poderoso avivamento vai começar através das crianças. Das crianças. Vai começar. E tem crianças da nossa igreja que a gente tem ensinado, tem pregado, orado por outras crianças, coleguinhas na escola, e as crianças estão sendo curadas. Que bênção. Que bênção. Então tudo parte do princípio do relacionamento. Sim. Então tem um relacionamento com o Espírito Santo. Apóstolo, não sei se você percebeu lá na sua cidade, daqui a pouco o apóstolo vai falar que o endereço da igreja dele, para quem quiser visitar, talvez mora lá perto, ou mesmo aqui no estado de São Paulo, ou até de outro estado que quiser vir. Depois da pandemia, eu percebi que as pessoas ficaram com mais problemas emocionais, mentais, síndrome de pânico, exemplo. Já existia síndrome de pânico, aumentou mais, e você até passou pela síndrome de pânico, é muito interessante seu testemunho. Você vê de pessoas dentro da igreja ou fora da igreja com muitos problemas emocionais, mentais, psicológicos. E qual seria a chave para essas pessoas? Não sei se tem aparecido no seu ministério pessoas assim. Tem alguma chave específica para essas pessoas que estão passando por isso? Sim, um relacionamento com o Espírito Santo, né? Porque muitas pessoas estão dentro da igreja hoje com a alma ferida, com a alma presa em cativeiro, né? E uma chave para essas pessoas serem libertas, terem as suas almas libertas, também é a oração em línguas, né? A oração em línguas liberta, trabalha no teu corpo, no teu físico, na tua alma, te libertando, te tratando de depressões, né? Síndrome do pânico, às vezes uma autoestima baixa. Então, a oração em línguas, ela consegue trabalhar em você em todas essas partes, né? Só que, infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja que não têm esse hábito de orar em línguas. Isso nós temos ensinado muito para a nossa igreja, é onde nós passamos, né? São cristãos que estão na igreja há anos, mas estão doentes com a alma presa, cativeiro, por traumas do passado, às vezes um abuso, sofreu um abuso, né? Então, precisam ter um encontro com o Espírito Santo, porque não é o suficiente você ir para a igreja. Ir para a igreja de segunda a segunda, fazer parte de um ministério, não é o suficiente. Precisa ter um encontro com o Espírito Santo. Precisa ter uma vida de relacionamento com ele. E aí é onde vem outras chaves. Oração em línguas, né? E aí você vai se limpando, se libertando, porque a Bíblia diz que a oração em línguas edifica a si próprio, né? Então, a oração em línguas, ela vai te limpando, vai te curando, vai te blindando, te fortalecendo. Então, é necessário você ter uma vida de oração em línguas. Forte isso, né? Graças a Deus, né? Eu, pelo menos, estamos incentivando muitas pessoas a orar em línguas, fazemos live completa. Eu peguei um material do pastor Cris, que ele fala sem motivo para orar em línguas. Eu fiz uma live falando um motivo por motivo, sem motivo para orar em línguas. O pastor Cris Aquilome, ele ora no mínimo 4 horas por dia, só em línguas. Ele diz: aquele que ora em línguas, tudo lhe é possível. Tudo é possível. Eita glória. Compartilha esse programa aí para as pessoas serem despertadas, para as pessoas acordarem para um relacionamento com o Espírito Santo e usar a chave que nós estamos falando. Então vai compartilhando. Onde é o endereço da igreja? Quem quiser visitar a sua igreja, apóstolo? Nós estamos em Carapicuíba, na rua Derivan Araújo Castro, número 14, no Parque Jandaia. Carapicuíba, próximo ao Alphaville, ali, região de Osasco. Nós temos culto às quinta-feiras, 20 horas, e aos domingos, às 18h30. E nas redes sociais, alguém quiser te achar? Nas
As redes sociais eu tenho o meu Instagram, é Profeta André Batista Oficial. E o Instagram da igreja é Santuário do Avivamento. E quando você coloca lá no seu Instagram, pessoas sendo curadas lá que eu já vi, ou essa parte do sobrenatural, recebe mais elogio ou mais crítica? Recebo elogios, mas também há muitas críticas. Porque, principalmente em questão de milagres, prodígios, maravilhas, por exemplo, muitas pessoas, Deus tem nos usado para vão com pernas menores, coluna desviada, pernas menores. Então, na hora da oração, em uma perna menor, ela cresce e alinha a perna, o braço, né? Então, infelizmente, muitos religiosos aí não entendem isso, né? E eles começam a criticar. Só que esses milagres, todos esses prodígios, isso já acontece desde a época de Jesus Cristo. A igreja primitiva nasceu debaixo do poder, né? Só que no decorrer do tempo foi se perdendo isso, né? E o Espírito Santo tem muito mais ainda para fazer. Amém. Muito mais. E quando você recebe essas críticas, você sente o quê? Fica chateado, fica com raiva? Tristeza pela ignorância da pessoa, né? Tristeza. Porque ainda não teve um encontro com o Espírito Santo como nós estamos tendo, né? Então, a gente ora por elas, né? Ora, crendo e pedindo a misericórdia de Deus para que um dia elas tenham um encontro com o Espírito Santo e viva, presencie esse poder e a presença do Espírito Santo como nós estamos vivendo. Até Jesus foi taxado como né, um demônio, um príncipe de demônios. Imagina o coitado do pastor André, comedor de arroz e feijão, né? E apóstolo, eu quero fazer duas orações aqui. Como Deus está te usando em cura e cura dos ossos, ou a maneira que Deus te usa em cura. Primeira oração e a transferência. Mas a transferência nós vamos orar no final do programa. Mas quem quiser receber uma impartição, já tem testemunho de pessoas recebendo impartição de unção através do programa Podercast, como eu estava até contando para o pastor no último evento de 21 de setembro, Profundezas do Espírito, onde nós vamos estar dia 16 de novembro, 21 de setembro, né? 16 de novembro vamos estar em Brasília agora, fazendo esse evento. Um pastor que disse que foi lá, testemunhou, o pastor Creviton, através do podcast. Então Deus está abençoando, graças a Deus. Então a primeira de cura e lá no finalzinho a transferência. Orar para que tem muita gente enferma poder ser curado. Amém. Glória a Deus. Você que essa câmera aqui, você que está na sua casa agora, que está aí onde você estiver, você que está com uma dor, com uma enfermidade, coloque aí a mão aonde está doendo. No nome de Jesus eu quero declarar a cura sobre a sua vida. Que todo demônio que tem colocado enfermidade, todo demônio da aflição, em nome de Jesus eu te repreendo agora e eu declaro a cura sobre o teu físico, sobre a tua alma. Em nome de Jesus, que toda enfermidade desapareça, que toda dor desapareça. Ser curado, ser tocado, recebe o teu milagre agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Receba o seu milagre aí, em nome de Jesus. Amém. Você vai ser tocado por Deus, escreve aí no comentário, eu fui curado disso, daquilo. Eu creio, vai haver muitos testemunhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apóstolo, uma grande dificuldade dos irmãos, e graças a Deus seu ministério já começou, você ouvindo a voz do Espírito Santo, dando direção aí para o Silvio, fazer isso, nome da igreja, sair do ministério. Mas a grande dificuldade de muita gente dentro da igreja é ouvir a voz de Deus. Uma vez eu estava até comentando isso numa casa, e tinha um presbítero lá, um homem de Deus. E eu falei, mas como esse negócio que vocês ficam falando, Deus falou. E aí eu entendi pela pergunta dele que ele não ouvia a voz de Deus. Talvez ouvia assim de uma pregação, aí fala, Deus falou nessa pregação, mas Deus não fala apenas na pregação, fala também na pregação. Mas por que essa dificuldade do cristão ouvir a voz de Deus? Até para ter direção, até para não ter mais intimidade, você precisa ouvir a Deus, né? Sim. Que na verdade a maioria das pessoas não sabe interpretar a voz do Espírito Santo, né? Muitos acham que o Espírito Santo fala de voz audível. Fala, pastor, fala. Mas é muito difícil. Às vezes você tem que estar num nível espiritual de relacionamento muito grande para você ouvir a voz do Espírito Santo como você me ouve agora.
né? Eu também passei por isso, até eu entender que uma das maneiras que o Espírito Santo mais fala conosco é através de sentimentos, né? Ele fala de uma linguagem de sentimento. Por exemplo, já teve casos em que o Espírito Santo queria que eu tivesse um tempo de relacionamento com ele, que eu me trancasse no meu quarto para falar com ele num determinado horário, que ele começou a colocar um sentimento de tristeza, de angústia em mim. E eu teve época que eu falei assim, Senhor, o Senhor já me libertou de depressão lá atrás, eu tô sentindo essa angústia de novo. Será que eu tô caindo em depressão de novo? Até que eu entendi que essa era a forma que ele estava falando comigo para me levar até o secreto para eu ter uma intimidade com ele. Então eu comecei a sentir um vazio, uma ausência, e essa ausência era o Espírito Santo. O Espírito Santo me chamando para falar com ele, né? E às vezes a gente pensa que o Espírito Santo vai falar com a gente, ó, filho, faz isso, filho, faz aquilo, mas o Espírito Santo fala muito através de sentimentos, né? Por exemplo, se o Espírito Santo te mandar sair de um lugar e ir para outro, ministerialmente falando, né? Se houver angústia no teu coração, se tiver agitação no teu coração, não é o Espírito Santo que está falando. O Espírito Santo falou assim, sai desse lugar e vai para aquele, você vai sentir paz no teu coração, né? Você vai ficar em paz. E outra coisa, o Espírito Santo não fala em meio à agitação, né? Ele não fala em meio à agitação. O Espírito Santo não vem gritando, o Espírito Santo vem sussurrando. Tem que estar em paz, tranquilo. E o Espírito Santo, né? A tua alma tem que estar quieta. O Espírito Santo vai sussurrar. Se houver tristeza, se houver angústia em questão de mudança de lugar ou aprovação de uma coisa, não é o Espírito Santo. Entendeu? Então, muitas pessoas estão agitadas e o Espírito Santo já está falando com elas, ó. Ela está agitada. Está procurando uma resposta num profeta, está procurando uma revelação na irmã, e o Espírito Santo já está falando, mas não está falando com voz audível, está falando. Entendeu? É igual eu já falei isso na igreja, já perguntei uma vez, você já teve algum caso de fazer um negócio ou ter que ir num lugar e interiormente estava sentindo um incômodo para ir. Sim. E às vezes você foi mesmo assim e depois você viu que deu tudo errado e aí você entendeu que era Deus falando. A grande maioria diz que já passou por isso, que sentiu antes de ir que aquele incômodo, né? O Espírito Santo que já estava já falando maneira... assim, ó, não vá e a pessoa então tem esse discernimento, ó, é uma chave aí tremenda que Deus fala através do sentimento, que precisamos, igual uma irmã também, quando você resume a voz de Deus só de uma maneira, aí você limita a Deus. Tinha uma irmã lá na igreja, lá em Ribeirão Pires, lá tem uma igreja grande. Aí eu perguntava para ela, aí Deus falou com você no final do culto, que eu sabia que ela só acreditava que Deus falava com ela se algum profeta levantasse e falasse em profecia para ela. E aí quando muitos cultos não acontece isso, todo culto não vai ter um profeta, pelo menos na nossa igreja não. E aí eu falei, aí Deus falou com você? Não falou. E eu falei, que é isso, mano? No louvor, na oração, na palavra. Mas ela entendia que Deus só falava se um profeta levantasse e falasse com ela. Ele limitava Deus só se Deus falasse com o profeta. E que Deus fala através de profeta, mas não só pelo profeta. O crente Henrique fala que o que mais destravou o ministério dele era... Ele fala que ele era o profeta de Deus, mas ele fala do Espírito testificando dentro dele. E é isso que está faltando hoje no meio dos cristãos. Relacionamento. Quando você tem um relacionamento, você entende. Você conhece... quem está se relacionando com você. Você conhece a voz e você conhece a maneira da pessoa falar com você, né? Infelizmente é isso que está faltando. Conhecer o Espírito Santo e como ele se relaciona, como ele fala com você. Pastor, se você for numa igreja pregar e você vê que a igreja é bem religiosa, e como você faz ali? Vai falar de cura, de milagre, ou você fica tranquilo? Ou... Olha, sempre que eu recebo um convite de uma igreja, eu sempre oro antes.
pergunto se é a direção do Espírito Santo, se é para eu ir e se o Espírito Santo vai comigo. Porque tem casos que o Espírito Santo falou assim, ó, você quer ir? Vai. Mas eu não vou. Aquela eu não vou. Falou, também não vou. Entendeu? Mas a gente vai. E quando Deus confirma, a gente vai. Quando o Espírito Santo dá a direção, pode ir. Mas tem muitas igrejas que é difícil pregar. A religiosidade é muito grande. Às vezes as pessoas não te convidam, mas não conhecem o que você carrega e o que você quer transmitir, né? E aí fica difícil porque as pessoas não estão com o coração aberto. As pessoas não recebem aquilo que você tem. Eu vou, prego que o Espírito Santo me chamou para pregar, né? Algumas não me convidam mais, mas eu prego, claro, respeitando a doutrina, os dogmas da igreja, mas com sabedoria eu passo aquilo que Deus me chamou, que é avivamento, relacionamento com o Espírito Santo, eu prego. Mas você percebe que as pessoas, elas te ouvem, dão glória a Deus, mas não recebem aquilo, né? É triste. Aí você sai, depois você vê, continua tudo do mesmo jeito, né? Já há outros casos que você vai e as pessoas abrem o coração. Tem igrejas que eu prego que não precisa fazer esforço. As pessoas são receptivas. As pessoas têm fome, né? E aí o que eu falei no interior. Você não precisa nem falar nada. Não precisa nem dar uma chave de comando, de cura, nem nada. Elas estão com o coração aberto e o Espírito Santo vem, porque o Espírito Santo ele vem, ele se manifesta onde ele é bem-vindo, né? E aí as pessoas estão com tanta sede, tanta fome, o Espírito Santo vem e só a presença dele já começa a tocar as pessoas. Libertas, curadas. Nem às vezes a gente dá nenhuma palavra de comando. Então, é coisas extraordinárias. Coisa tremenda. Isso aí eu lembro até quando eu fui na Argentina. Eu fui 4 vezes ministrar na Argentina, mas na primeira vez, como eu ia pregar em 10 cidades, então levei um esboço, eu fiz igual alguns evangelistas. Não dava tempo de eu preparar cada culto, tá? Uhum. E também eu prego com esboço, tem alguns profetas que não precisam de esboço, mas Sim. eu preciso de um esboço. E aí, 10 cidades, aí Deus me despertou para isso, que tinha igrejas que eu pregava com aquele esboço, com aquela mensagem que Deus tinha me dado, antes de chegar na Argentina, Deus me deu uma palavra, Deus movia de uma forma poderosa. E aí outra igreja... O mesmo esboço. O mesmo esboço, a mesma palavra, o mesmo pregador, nada. E aí outra acontecia. Eu fui em 10 igrejas, e aí uns era mais, outros menos, aí eu entendi algo ali naquela viagem, foi até boa a viagem, porque não tinha a ver com o pregador, não tinha a ver com a mensagem, com quem recebe. O coração está aberto, está com fome, está com sede. Por isso que quando eu fui numa igreja agora, há pouco tempo em Mauá, foi algo sobrenatural. A igreja estava aberta, com fome. Quando você chega numa igreja que a pessoa está com desejo, com expectativa, com fome, é maravilha. Isso aconteceu com o próprio Jesus, né? É, verdade. Verdade. E o Espírito Santo vai começar o avivamento em Carapicuíba ou qual cidade do Brasil? Olha, eu oro para que comece em Carapicuíba, mas eu acredito que há grandes profecias, né, de vários generais de Deus que diz que esse último avivamento iniciará no sul do Brasil e subirá pelo Brasil todo, né? E eu acredito. Mas o importante de começar em Carapicuíba ou no sul ou aqui na Zona Leste, o importante é que comece. E eu creio que esse fogo vai se espalhar pelo Brasil todo e nós receberemos as nações. As nações virão até o Brasil para receber esse novo mover aí do Espírito Santo. Tem um monte de profecia de pastores americanos, pastores de outros países falando que o último avivamento é aqui. Sim. Isso de anos que já está sendo profetizado. Eu acredito nisso. E você acha que quando cai esses grandes líderes de grandes ministérios, alguns falam, né? Os pentecostais gostam de usar o termo Deus está limpando, mas será que é uma limpeza? Por que está caindo? Ou porque cai mesmo, mas acaba levando muito escândalo e isso acaba até atrapalhando um pouco. Quando líderes grandes, principalmente quanto mais conhecido, mais o impacto. Você acha que isso está acontecendo por quê? Ou é o final dos tempos mesmo? Eu acredito que Deus está fazendo uma limpeza. Nós estamos vivendo um tempo em de Deus separar o joio do trigo.
Só vai ficar aqueles que realmente querem algo sério com Deus, que valorizam a presença do Espírito Santo, que hoje está uma bagunça, principalmente na igreja do Brasil. Então, para Deus iniciar esse último poderoso avivamento, Deus precisa colocar a casa em ordem. Precisa colocar a casa em ordem. Então, não dá mais para ficar pessoas... Eu tenho cara de cristão, me visto como cristão, dou glória a Deus como cristão, mas lá no fundo eu não sou um cristão. Entendeu? Então, Deus está amassando a igreja do Brasil, Deus está chacoalhando para separar o trigo do joio. Entendeu? Então nós estamos em tempos decisivos. Decisivos. E em contrapartida, o diabo está vindo arrebentando para tentar derrubar homens de Deus, líderes de igreja. Se não conseguiu derrubar com adultério, com escândalo, ele vai tentar de outra forma. É por isso que o Espírito Santo me diz, filho, é hora de vigiar, porque antigamente dava tempo de você cair e se levantar, né? Só que hoje nós estamos nos últimos dias, há um grande risco de você cair e não ter tempo mais para levantar. Não dá mais tempo. Antigamente eu pregava, viva como se hoje fosse o seu último dia. Hoje eu prego, viva como se hoje fosse como se agora fosse o seu último minuto. Né? E nós vemos aí guerras acontecendo, terremotos, vários sinais, né? Várias evidências que dizem, que comprovam que Jesus já está muito próximo. Só que antes de Jesus voltar, o Espírito Santo vai levar. Vai ter esse avivamento. O avivamento. Só que eu acredito que esse último avivamento vai ser o avivamento mais poderoso que a Terra já viu. Só que também vai ser o mais curto. Vai ser o mais curto. Eu acredito que o arrebatamento vai acontecer nesse período do avivamento. Amém. E nós estávamos comentando ali, conversando um pouco, né, de uma guerra que eu tive, eu acho que 4 anos. Foi um pouquinho, 2 meses antes da pandemia. Fiquei doente, quase morri. E muitos homens de Deus ficaram doentes fisicamente. Até o apóstolo Silvio Ribeiro também ficou muito doente, né, fisicamente. Faz o quê? Um ano? Uns 2 anos, mais 2 ou menos. anos atrás, teve um estresse, um esgotamento, né? Então, você acha que e até alguns homens de Deus, até morreu um grande homem de Deus há pouco tempo de uma enfermidade. Você acha que isso é um ataque espiritual contra os homens de Deus para tentar parar, como você falou, não parou no adultério, não parou no pecado, então vamos tentar atacar a saúde para parar, que não, sem saúde não dá para fazer a obra. Com certeza, eu acredito que é uma grande batalha contra os homens de Deus, né? Homens que estão seguindo essa linha, estão seguindo para contribuir, para ser uma peça-chave nesse último e poderoso avivamento, né? Então, acredito que já está se levantando muito, uma retaliação muito grande. Eu também fiquei enfermo há 15 dias aí com uma pneumonia. Estou sofrendo com os problemas de saúde também. O Espírito Santo, eu perguntei para Deus, assim como Paulo perguntou, falei, Deus, eu perguntei, a única coisa que o Espírito Santo falou comigo, falou assim, todo dia, quando você levantar, você vai falar assim, o Senhor já levou sobre si todas as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras eu fui curado, porque o diabo quer te colocar numa cadeira de roda. Eu estou com os problemas de saúde, sinto dores todos os dias, né? Estou fazendo uns exames para descobrir, mas o Espírito Santo falou comigo, ore, declare cura, porque o diabo está querendo te parar de qualquer jeito. Então, o diabo está se levantando porque ele sabe que ele tem poucos dias. Os dias deles estão contados. E aí, ao contrário de muitos cristãos que, ao invés de dobrar a atenção, de vigiar dobrado e orar mais, estão acomodados. O diabo está fazendo hora extra. Eu costumo brincar que o diabo está fazendo hora extra. O povo da igreja, os cristãos, hoje eu não vou pro culto não, semana que vem eu vou, hoje eu vou descansar, vou ficar em casa, tô cansado.
Só que o diabo não, o diabo está fazendo hora extra, porque ele sabe que os dias estão contados, que a volta de Jesus está muito mais próxima do que a gente imagina. E aí talvez você que está em casa me assiste e fala, pastor, mas desde quando eu era criança eu ouvia falar que Jesus está voltando e ainda não voltou. Não voltou para você, mas para muita gente Jesus já voltou. Hoje, muitas pessoas não abriram os olhos. Jesus voltou para ela. E aí a questão é, será que essas pessoas estavam preparadas? Estavam prontas para a volta de Jesus? A volta de Jesus coletiva, mas a volta de Jesus individual. Tem que tomar cuidado com isso. Então a igreja acorda, desperta, vamos estar orando, jejuando. Nesses últimos tempos, até para se revestir de todo ataque do diabo. O diabo quer parar a igreja, né? Parar os homens de Deus, principalmente homens de Deus que estão falando de avivamento, que estão dando liberdade por Espírito Santo, que estão... alguns que têm até escolas para ir para as outras igrejas, para ensinar o povo de Deus a ministrar a cura, ministrar... Até eu quero falar assim, apóstolo, para o pessoal aí de casa, para quem já acompanha o canal já sabe, mas sempre tem pessoas novas. Nós fizemos 10 e-books sobre cura e libertação, e é bem baratinho, do preço menos do que uma pizza. 10 e-book é livro digital para você ler no tablet, celular ou computador. E o conhecimento vale muito. O meu povo perece por falta de conhecimento. Com certeza. Então é 10 e-books sobre cura e libertação. Desses 10 e-books tem 2 que são meus livros. Então vai estar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você adquire esse e-book, você vai ter conhecimento. Você vê pelo próprio testemunho do apóstolo que o Espírito Santo usou um livro para despertar ele, né? Foi o Bom Dia Espírito Santo que ali ele descobriu que podia ter um relacionamento com o Espírito Santo. Como muita gente foi despertado no Bom Dia Espírito Santo, como muita gente é despertado nesse material rico que nós preparamos para você. E é uma forma também de estar abençoando o canal, né? Nós queremos fazer bastante podcast. Nós queremos continuar, porque está chegando muito testemunho no canal. Então, vai aí na descrição do vídeo aqui embaixo ou no primeiro comentário fixado. Você compra menos do que uma pizza. Que benção. Acabando o podcast, já vou garantir o meu, viu? Oh, glória. E você não tem nenhum livro, não? Não, por enquanto ainda não Tem que escrever um livro sobre o Espírito Santo. Tô orando aí, né, esperando uma direção de Deus, mas eu quero fazer um livro aí em questão dessas experiências aí que eu tive. Só essa experiência Santo aí é forte. Do arrebatamento. Forte. É forte. E quanto mais ter livro sobre o Espírito Santo, melhor, né? Com certeza. Porque muita gente não entende sobre o Espírito Santo. Então eu posso ter um relacionamento com o Espírito Santo igual com um amigo. Fala, Espírito Santo, senta aqui, vamos conversar, e eu conversar com ele. Não é nem questão de pedir igual ao Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus magnífico, grandioso. Não, costumo dizer, é sem frescura. Você não chega pro teu amigo e diz, ô, todo-poderoso amigo, me dá um abraço aqui, que saudade. Você não faz isso, né? Chega e diz, ô, amigão, saudade, dá um abraço aqui, quanto tempo eu não te vejo. Esse tipo de relacionamento, né? Ele falou muito claro comigo, eu não vim para ser o teu Deus, eu vim para ser o teu amigo. Então, me trate. O Espírito, fala aí de novo. O Espírito Santo falou comigo. Eu não vim para ser o teu Deus. Eu vim para ser o teu amigo. Então me trate como um amigo, como teu melhor amigo. Forte. Então, apóstolo, quer fazer a oração da transferência agora, mas tem alguns minutos aí, mas vamos orar para cá à vontade. Vai que Deus te arrebata aqui. Então, orar para a transferência. Você que quer receber a transferência, fica aí atento aí. Vamos orar, sim. Tá? E se você quiser conhecer o nosso ministério, vai ser uma honra transferir aquilo que Deus tem, que Deus derramou nas nossas vidas. Mas você que é de longe aí agora, você que quer receber agora, quero orar por você. Amém? E eu creio que o mesmo Deus de perto é o Deus de longe e você vai receber essa transferência aí. Seja de acordo com a tua fome e com a tua sede, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa pessoa que me ouve.
Em nome de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor impartiu comigo, aquilo que o Senhor passou para mim, todos os mantos, Senhor. Os mantos que eu recebi do apóstolo Silvio Ribeiro, Ricardo Rodrigues, Andy Clark e tantos outros homens de Deus, Senhor. Toda a capa, tudo aquilo que eu recebi, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que desça sobre a sua vida. Eu declaro agora, eu profetizo que toda a unção agora venha a ser tocada no teu corpo. Eu ministro essa transferência de unção sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Que o Espírito Santo te toque agora, que o poder do Altíssimo te envolva agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus, que todos os mantos dos generais de Deus te toque agora, e que o teu ministério destrave, que o teu ministério avance e que nunca mais seja o mesmo. Receba agora, toca o Espírito de Deus, toca-o agora com o teu poder, envolve ele com o teu poder, em nome de Jesus. Toca-o agora onde estiver um faminto, um sedento, agora toca-o, recebe agora o poder de Deus, recebe agora essa transferência de unção, em nome de Jesus. Eu profetizo no mínimo 7 vezes mais sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Eita, aleluia, Espírito de Deus, eita glória, aleluia, Espírito de Deus, oh aleluia, Senhor, obrigado Espírito Santo, aleluia, Espírito Santo. Eita glória, você que foi tocado nessa unção, nessa oração, dê o testemunho aí o que você sentiu, se você sentiu algo na hora da oração. Eu senti aqui, o calor, aqui em São Paulo tá frio, tô com essa blusa e tem até outra blusa aqui. Espírito você Santo. Sentiu o calor, sentiu a presença, sentiu, às vezes tem pessoas que dá vontade de chorar, cada um tem uma reação. Sim. Então, escreve aí no comentário o que passou com você aí, porque eu vou estar lendo o comentário, depois tá passando pro apóstolo também. Apóstolo, é interessante isso, até agora falando disso, né? Que quando vem o Espírito Santo, tem gente que chora, sim, tem gente que ri, tem gente que cai, tem gente que pula, tem gente que roda. Por que tem isso? Gente que dá risada. Dá risada. Né? O Espírito Santo tem várias maneiras de se manifestar. Né? Eu, por exemplo, é muito difícil eu tremer. Eu choro. Você chora? Choro. Já riu também? Já. Deus tem me usado muito também em unção de alegria, vinho novo, unção de vinho novo. Né? Até quando eu tive com o apóstolo Joel Angel, né, ele ministrou essa unção de vinho novo sobre a minha vida. Então, às vezes a igreja tá angustiada, tá triste, ou em casos específicos, a gente vem e ministra uma unção de óleo novo, e aí a pessoa do nada começa a dar risada que rola no chão, né? Não consegue parar de tanto dar risada, né? Mas a maioria das vezes, quando a presença do Espírito vem, eu particularmente começo a chorar. Começo a chorar porque eu sinto o amor dele me envolvendo, e tem casos que você chega a chorar, de soluçar, e o ranho escorrer, e não tô nem aí pros críticos. Ele tá ali, ele veio me visitar, e é o que importa, né? Mas você lá na frente, você chora, né, como pastor, ou você se segura? Pode ver vários vídeos meus aí, quando a presença dele vem, eu sou o primeiro a deixar ele trabalhar, choro, porque tudo começa pelo líder. Tudo começa pelo líder. Você não tem vergonha, medo do que os outros vão falar, que pensar? Vergonha eu tenho da vida que eu tinha antes. Vergonha eu tenho de quem eu era. Os pecados que eu cometo todo dia. Porque a Bíblia diz que aquele que não peca já pecou, né? Então não é porque eu sou líder que eu não peco. A gente peca todo dia. É isso que me dá vergonha. Mas quando eu entro na presença dele com meu coração contrito, quebrantado, né? Eu costumo sempre dizer que o que está faltando hoje na igreja é homens e mulheres de olhos molhados e coração quebrantado. Se você já chega na igreja, no culto, com coração quebrantado, a hora que ele vem, você pode ser o mais durão que for. Você não vai segurar, você vai chorar. Porque a presença dele é surreal. Então eu não tô nem aí. Eu choro mesmo, soluço, o ranho escorre, eu limpo e eu não tô nem aí. E os irmãos da igreja, mais do que choro também?
Às vezes alguns choram também, outros já começam a tremer, outros já começam a pular. Mas há uma grande diferença no manifestar quando a presença vem e o poder vem. Geralmente, quando a presença do Espírito Santo se manifesta, a glória dele se manifesta, desce com peso, a maioria dos casos as pessoas começam a chorar. Que elas se quebrantam. Então o poder já é diferente. O poder já é mais no corpo, entendeu? Eletricidade, fogo. Arrepio, fogo, você pula, entendeu? Mas a presença já te quebranta, aí você já chora. Você já reconhece que você é um pecador, mas ao mesmo tempo o amor dele te envolve. Então você chora, você se joga no chão, você se quebranta. Eu tenho percebido isso, há uma diferença. Na glória e no poder. Mas para atrair o poder, tem alguma chave ou é espontâneo? Existe alguma coisa que você pode fazer para o poder vir se manifestar? O poder é mais fácil, eu tenho percebido. O poder é mais fácil, né? Geralmente, o poder, por exemplo, nos nossos cultos tem acontecido muito, por exemplo. O culto começa, o louvor começa, automaticamente o poder já vem. As pessoas começam a orar em línguas, começam a tremer, né? Mas a presença, a gente sempre convida, eu tenho ensinado muito a igreja a convidar o Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. E aí, quando ele vem, aí a atmosfera muda um pouco. E aí já é mais um quebrantamento, um choro, muitos de arrependimento, entendeu? De conserto. E aí você vai e automaticamente o poder vem junto. O que eu admiro sobre... Eu li a biografia da Kathleen Kuhlman 3 vezes, e é interessante que ela estava pregando num lugar, nas conferências que ela pregava, e aí como ela não queria sair no meio do povo, porque aí senão todo mundo quer que ela toque, orasse, não tinha como, e era uma multidão, ela saiu pela cozinha do hotel, que era o evento no hotel, e é bem impactante isso. Quando eu li a primeira vez, fiquei impactado, porque nenhum cozinheiro conhecia ela. Não sabia quem ela era, nem sabia quem estava passando lá no meio. Mas disse que quando ela entrou na cozinha, começou a passar, todos caíram. E ninguém sabia, não foi algo, falar, o pessoal já conhecia ela. Ninguém conhecia, os caras estavam trabalhando no hotel, nem sabia quem era, nem sabia o que estava passando. Mas... que, nesse caso também, não cortando o senhor, a unção, ela tem um raio, né? Ela tem um perímetro ao qual ela toca. Tem casos na igreja que eu tô orando por uma pessoa aqui, a outra pessoa que está 1 metro, 2 metros de distância, ela cai no poder de Deus. Porque o raio da unção, ela pega a pessoa que é sedenta, faminta. E quando você é um sedento, você é um faminto, você funciona como um imã. Eu estou ministrando o poder em você. Ele tá lá, a fome dele é tão grande que ele tá recebendo, sugando a unção. Sugando a unção. Entendeu? Tem um pastor que gosta de falar, sugue a unção. Sugue a unção. Aleluia. Então, a chave de tudo é relacionamento. Relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento. O poder te levanta, mas a pessoa do Espírito Santo te ajuda a proteger a tua salvação. Ser íntegro, ter um caráter cristão. E é só simples, é só conversar. Começar a respeitar o Espírito Santo. Eu estava falando da Kathleen Kuhlman. A Kathleen Kuhlman, nas ministrações, se o povo tivesse agitado, ela parava, brigava com a igreja, começava a chorar. E ela falava, não façam isso com meu amigo, respeite o Espírito Santo, pois ele é a pessoa mais importante para a minha vida. E quer ver o Espírito Santo ir embora de um culto? É dispersação, pessoas dispersas. Eu estou ministrando, se eu estou apresentando o Espírito Santo para você e você está conversando com o irmão do lado, você levanta para beber água, você levanta para ir para o banheiro, na hora que eu estou apresentando o Espírito Santo para você, o Espírito Santo fica triste. O Espírito Santo entende, puxa, o irmão que está do lado é mais importante para ela do que eu. Está valorizando. Ou ficar olhando pro celular na hora do culto, isso me dá uma ira santa. O cara tá pregando uma palavra abençoada e o cara tá lá no WhatsApp, vendo redes sociais, ou no WhatsApp, ou Facebook, ou Instagram. Poder é fácil. Poder é fácil. Até o incrédulo, se ele estiver lá na cadeira, lá de cima eu ministro o poder dele, ele querendo ou não, o poder vai tocar nele. Mas vai receber o poder ali na hora, vai levantar, vai embora para casa. Mas a presença, a pessoa do Espírito Santo, já exige um respeito por ele, uma fome, uma admiração, entendeu? Eu tenho que respeitar, eu tenho que valorizar a pessoa dele, entendeu? Então é tudo.
Na igreja do Apóstolo Silva, você foi só em eventos, nunca foi no culto lá, né? Já fui em vários cultos normais com ele, vários cultos. A presença lá é forte? É muito forte, da abertura do culto e acabou o culto, as pessoas ficam lá ainda. Já teve casos que cultos que eu fui lá, o culto acabava às 10 horas, era meia-noite, estava cheio de gente lá ainda na igreja, as pessoas não queriam ir embora. Tamanha era a presença do Espírito Santo e o mover do Espírito Santo. Tem gente que fica olhando no relógio para ir embora, né? Não. Mas alguém olhando no relógio para ir embora, e se passa 5 minutos do horário para acabar. Isso acontece com religioso e com interesseiro. Desculpe a palavra. Eu vou para a igreja porque eu quero uma cura, eu quero o meu marido de volta, eu quero uma porta de emprego, eu quero uma revelação. Eu vou atrás do produto que o Espírito Santo tem. Mas quando eu vou para ter um encontro com o Espírito Santo, quando eu vou para entregar um culto aceitável a Deus, a presença dele me envolve que eu não quero sair de lá. Quando eu entro no Santo do Santo, eu não quero mais sair de lá. Eu via isso que na igreja nossa que estava experimentando, que estava provando um renovo, né? Um avivamento, pequeno avivamento ou renovo, né? Vamos dizer assim. Ninguém queria ir embora, acabava o culto, ficava... A grande maioria, claro que sempre tem alguns que querem ir, mas a grande maioria estava lá querendo. E alguns até falou, pastor, às vezes culto de 3 horas, que Deus estava movendo tanto, falou, não vamos parar, e não tinha horário para acabar. O pessoal pegava no meu pé logo no início, tem que ter horário para acabar. Eu falei, não vai ter horário para acabar. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Então, às vezes durava 3 horas, mas não esticava o culto. Quando estava fluindo, nós deixava. E aí, 3 horas ainda tinha irmãos que falavam, pastor, por que acabou? Acabou agora tão cedo. E eu falei, irmão, foi 3 horas de culto. Tem igreja que é 1h30 de culto. E olha lá, e tem igreja que é 1h30 ou 1 hora. Pastor, se você quiser dar uma palavra final aí para todos que estão te ouvindo, ou quiser falar de novo das redes sociais e dar uma palavra final. E quero agradecer já, foi uma benção aí, aprender mais sobre o Espírito Santo. Amém. O que eu tenho para... Eu agradeço ao apóstolo, né? Apóstolo André. O que eu tenho para dizer aí para você que nos ouve é que o Espírito Santo é real, que ele veio para ter um relacionamento conosco, né? E quando nós aprendermos a ter um relacionamento com ele, quando você aprender a ter um relacionamento com ele, sua vida vai mudar, teu ministério vai mudar. É um conselho que eu te dou. Busque, deseje, tenha fome pelo Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, eu vou ver quem assistiu o programa até aqui, vai escrever aí no comentário, eu te amo, Espírito Santo. Se você escrever, eu te amo, Espírito Santo, eu sei que você chegou até aqui. Uau. Se você não escrever isso, é porque você assistiu um pedacinho, mas eu sei que tem pessoas que assistem todo o programa. Se você assistiu até aqui, escreve aí no comentário, eu te amo, Espírito Santo. E eu creio que esse programa vai impactar muitas vidas, porque nós falamos dele, né? É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que glorifica Jesus. É o Espírito Santo que distribui os dons. Na verdade, nós estamos, como o apóstolo falou, na era do Espírito Santo. É ele que está agindo. E eu sei que ele vai usar esse programa para abençoar muitas vidas. Então, apóstolo, obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando seu ministério, sua família, sua saúde, que esse ataque do inimigo caia por terra. Amém, em nome de Jesus. Mas que Deus te levante aí no Brasil e nas nações aí com uma unção cada vez maior, poderosa, para tocar e falar desse amigo poderoso Espírito Santo. Amém. Foi uma honra estar com o senhor, participar desse podcast, tenho acompanhado um podcast onde vem muitos homens de Deus e o senhor está sendo uma ferramenta também, né? Amém. É um canal de bênção aí na vida dessas pessoas que estão caminhando, que estão perdidas aí, querendo se identificar, querendo conhecer o Espírito Santo e andar debaixo dos dons, né? Então que Deus abençoe aí, possa alargar suas tendas e soprar o seu nome aí. Amém? Amém, eu recebo. Amém. Então até o próximo programa, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.